Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre os filósofos Félix Guattari e Gilles Deleuze. Esses pensadores franceses do século XX estão sendo aqui por nós trabalhados em conjunto nos seus principais conceitos, em virtude de suas obras, grande parte de suas obras ter sido elaborada em coautoria. Então não há como separar quem teve maior responsabilidade pela criação de determinado conceito, se o Guattari ou se o Deleuze. Há um texto nos nossos blogs sobre Deleuze e sobre Guattari que eu recomendo que leiam, e vários outros vídeos aqui no nosso canal sobre esses dois filósofos. O vídeo de hoje será sobre o conceito de desterritorialização e territorialização dentro do pensamento filosófico de Deleuze e Guattari. Esses conceitos se tratam da dinâmica entre, por um lado, o território e o processo de desvinculação ou transformação deste território. Há uma referência à criação de territórios. Territórios são espaços. É o espaço físico que você ocupa, mas também é o espaço social, sabe? É sua ida à escola, à faculdade, tá? Ao trabalho, tá? A presença sua na família, com os amigos. E é uma parte também psicológica, subjetiva. Então você tem ali uma soma de espaços físicos, sociais, psicológicos. Isso vai formar o quê? Vai formar o território. O seu território. Tá? A criação de territórios se dá por meio de limites, de regras e de estruturas que tendem a atuar de modo a organizar e definir uma determinada área. Veja bem, você vai trabalhar numa fábrica, num escritório, numa determinada organização. Nesse local onde você trabalha, ou se você é estudante, nesse local onde você estuda, nessa escola ou faculdade, há limites, há coisas que você pode fazer e coisas que você não pode fazer. Há regras, há hora para chegar, há hora para sair, há intervalos marcados, tá? Há toda uma estrutura social ali presente que deve ser obedecida. Então, cada espaço físico que você ocupa, cada espaço social possui regras. Se você vai para o barzinho, uma mesa de bar à noite, tomar cerveja ou chopp com os amigos, você tem ali um território também demarcado fisicamente e socialmente, e há regras. Regras de convívio com esses amigos. Você tem de ter cuidado com o que você vai falar. De repente, uma das pessoas à mesa se separou recentemente e você sabe que a pessoa com quem esta estava agora está com outra. Não seria talvez producente você falar no novo relacionamento deste par? Talvez ocasionasse algum tipo de constrangimento na mesa. Então você tem de conhecer as regras, aquilo que é permitido e aquilo que não é. Claro que num grupo social essas regras vão variar em relação a outro grupo social. Então, ali, a criação de territórios, por meio desses limites, regras e também dessas estruturas, onde atuar visando a organizar e definir, tá, esta área que nós estamos chamando de um território. É o seu comportamento dentro deste ambiente formado por outras pessoas e por um espaço físico. E nós temos o quê? Nós temos, além do território, que você está à vontade, no seu conforto. Você conhece o território, você sabe como se comportar. Você se sente seguro. Você está numa mesa de bar com amigos, você conhece as pessoas. Você sabe o que pode falar e o que não pode falar para aquelas pessoas ali. Então você tem segurança. Mas existe uma outra coisa além do território, que é a desterritorialização. Tá? Que é um processo no qual nós temos a dissolução, a desorganização e a transformação deste território. Tá? E aí muda tudo, gente.
é quando você muda de cidade e agora você vai sentar numa mesa de barzinho com pessoas novas. São os seus novos amigos que você conheceu na nova faculdade, ou na nova fábrica, ou no novo escritório. É tudo novo, porque a cidade é nova. Você não sabe exatamente o que você pode ou não pode dizer. Você está aprendendo que regras realmente são válidas, porque nós todos sabemos que em qualquer ambiente, seja de ensino, aprendizagem, ou seja de trabalho, isso em regras escritas, tá? É como o trabalho prescrito deve ser feito. Existem as regras não escritas, que é como o trabalho real é feito. Aquilo que você realmente faz lá dentro. É diferente. O que está escrito para você fazer é uma coisa, o que você faz é outra. Se todo mundo fizesse o que está prescrito, a empresa parava. Imagina só, tá? Não daria certo. Imagina se você está numa fronteira e os policiais ali da fronteira revistam todo mundo que entra e sai, tá? Sem exceção. Todos os carros, todos os caminhões, todas as pessoas. Olha o engarrafamento. Não dá. Você vai trabalhar para mostrar. Você não pode fazer o que está prescrito, senão congestiona tudo. Então há uma diferença. E você tem que aprender essa diferença. Você tem que saber aquilo que lhe é dito para fazer e aquilo que você realmente deve fazer. Então, no processo de desterritorialização, nós temos uma quebra de fronteiras estabelecidas anteriormente. O que permite o surgimento, o que permite a emergência de novas configurações sociais, tá? Emocionais, físicas, novas relações. Tá? Tudo nesse novo território pode ser diferente. Se você muda de cidade, pode ser tudo diferente, os amigos são diferentes. Se você muda de trabalho, você vai ter de se adaptar, reconfigurar ao novo ambiente que você tem. Exemplo, migração. Tá? Quando há uma migração de pessoas ou grandes grupos, você tem novos territórios. Mas esses novos territórios, para as pessoas que vêm de um país, agora estão em outro país, ou que vêm de um estado, pessoal que vem lá do Nordeste para o Rio de Janeiro, ou para São Paulo, por exemplo, ou que sai de um país que está em guerra e vai para outro, ou que sai do Oriente, cultura muçulmana, e vai para a França, Inglaterra, uma cultura completamente diferente. Então, nesse processo, eu tenho mudanças e novos territórios são formados. Não somente novos territórios físicos, geográficos, mudou a região. Não, eu morava no Piauí, agora eu moro no Rio de Janeiro. Tá? Mudou geograficamente a minha localização, da minha família, das pessoas com quem eu convivo. Mas mudou também os aspectos sociais, mudou também os aspectos culturais, mudou também os aspectos comerciais e vários outros. É tudo diferente. Recentemente, na França, estava havendo uma discussão sobre o uso ou não da burca, aquele lenço que cobre o rosto das mulheres muçulmanas, nos ambientes escolares franceses, do Estado francês. Então havia ali uma pressão para não uso desse simbolismo muçulmano, tá, dentro de uma instituição escolar francesa. Olha aqui um choque cultural. É o quê? Uma mudança de território. Isso há de ocorrer dentro da globalização, que alguns chamam de mundialização, que são as mudanças culturais às quais nós estamos submetidos, profundas mudanças culturais. E também a interação de distintas culturas. Você passa a integrar, a mesclar culturas diferentes, valores sociais diferentes. Sociais, culturais. Como eu falei ainda há pouco do uso da burca na França. Temos então que a desconstrução de normas sociais, porque determinadas normas sociais eram aceitas. E agora com essa integração, essas normas são desconstruídas, porque elas se chocam com outras normas, passam a conviver com outras normas. Você tem
a destruição de estruturas que eram previamente estabelecidas. Você tem mudanças também nos papéis sexuais. Sim, o papel sexual do homem, da mulher, tá? Seja em relação à heterossexualidade, à homossexualidade, ou seja na identidade de gênero, tá? Você tem movimentos sociais, vários movimentos sociais, que buscam por mudanças, por vezes, muito radicais em relação à tradição que domina naquela sociedade. Você passa a ter também, na sociedade contemporânea, a introdução de novas tecnologias. Por exemplo, a internet, as redes sociais, os smartphones, que vão ocasionar mudança no território. Olha, quem já tem um pouco mais de idade e viveu, por exemplo, na década de 80 ou 90, 1980, 1990, sabia que era muito difícil aqui no Brasil você ter um telefone próprio, um telefone residencial fixo. Então muitas vezes você tinha de ter o vizinho, que você deixava recado com o vizinho sobre o que você estava fazendo. E na rua havia os telefones públicos, que no Brasil a gente chamava de orelhão, tá? Em outros países você tinha cabines telefônicas, mas você tinha necessidade de usar um telefone público via ficha ou via cartão, que hoje praticamente sumiram. São poucos telefones públicos que a gente ainda vê em uso, funcionando na nossa sociedade atual. Então isso era uma realidade há poucas décadas atrás. Hoje, todas as pessoas carregam nas suas mãos um telefone, um smartphone, que é na verdade um computador. E neste computador você tem acesso à internet e a redes sociais. Olha, houve uma mudança cultural, as pessoas não estão nem mais usando a voz no telefone. Antigamente o telefone era para você falar com o uso da voz. Hoje as pessoas preferem mensagens de texto. Hoje a tecnologia permite você encaminhar uma mensagem audiovisual. Você pode ver a pessoa com quem está falando. Isso é pouquíssimo usado. As pessoas preferem escrever, não preferem nem mais usar a voz simultaneamente no telefone. Uma mudança cultural profunda na forma das pessoas se relacionarem entre elas, tá? Com o coletivo, com a sua própria subjetividade. Então veja, o território que antes havia nessa parte das comunicações, que eu falei por telefone, ele mudou, e mudou radicalmente. Então houve, para algumas pessoas que nasceram mais cedo, passaram por esse período, houve uma mudança no território, houve uma desterritorialização, que é constante por causa das mudanças tecnológicas que ainda continuam ocorrendo. Então, são esses conceitos que eu estou aqui passando para você, do Deleuze e do Guattari, que implicam na questão subjetiva, individual, coletiva. Gente, deixa o teu comentário aí sobre essas mudanças sociais, a criação de um território e a destruição desse território, a criação de um novo território, a desterritorialização, né? Como esses filósofos desenvolveram. Deixe seu comentário, se não for inscrito, se inscreva no canal e ajude a divulgar aí para os seus amigos. Obrigado pela presença, valeu mesmo, até mais.